Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E hoje eu queria pregar para você qual que é o primeiro inimigo que nós temos que vencer. Vamos para a palavra de Deus, pessoal? Vamos abrir na nossa Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo hoje é o 18 e o 19. Então eu queria comentar com você hoje, com todos vocês, sobre a questão de batalha espiritual, guerra espiritual. A gente logo pensa de princípio que o nosso maior arquirrival, nosso maior inimigo é o diabo. E claro, a Bíblia Sagrada está cheia de referências sobre isso, né? A gente pega, por exemplo, você não precisa ir para lá não, só vou dar referências para você. Lucas 10 no versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Quando fala que o inimigo tem força, ele tem força. Então não é que eu não vou pregar que o diabo não é inimigo, não, ele é. Jesus disse que ele tem força. Se você vai abrir a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 6, por exemplo, no versículo 13, a Bíblia diz o seguinte, ó: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí o versículo, é o versículo 12, tá? O 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades. Então existe uma luta no mundo espiritual contra o diabo, né? Se você for pegar Mateus 12, versículo 28, olha só o que diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente é chegado a vós o reino dos céus. E o 29, Jesus fala mais ainda: e como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se não primeiro manietar, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então tudo bem, a Bíblia fala sobre a questão de você ter que amarrar o diabo, que o diabo tem força, que nós temos uma luta no mundo espiritual, ok. Mas existe um inimigo anterior a esse que nós temos que vencer. E o apóstolo Paulo dá para mim e para você uma dica muito forte em Romanos. Agora eu quero que todos abram Romanos 7, versículo 18. Ele fala assim, atenção, hein, que hoje você vai entender esse recado. Porque eu sei, e eu e você nós temos que saber, eu sei que em mim, olha o inimigo aí, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, escuta essa: o querer está em mim, ou seja, é o desejo está em mim. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Aí ele continua dizendo, olha, porque eu não faço o bem que eu desejo, que eu quero, mas o mal que eu não quero, que eu não desejo, esse eu faço. Na linguagem de hoje diz um pouco diferente: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Olha o 19 agora: pois eu não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse que eu faço. Então o apóstolo Paulo está falando, não está falando do diabo aqui não. De quem que ele está falando? Dele mesmo. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Então hoje eu quero explicar para você que nós, para nós vencermos o demônio, vencermos o diabo, a gente tem que aprender a vencer a gente mesmo, a vencer a nossa natureza pecaminosa, a vencer as nossas inclinações da carne. E aí eu começo a pensar, pastor Mike, começo a pensar, não sei se você tem essa linha de pensamento também: será o que está acontecendo hoje com você, será que a raiz desse mal que está te acontecendo é uma ação satânica direta, ou quem sabe é uma coisa incorreta humana que você está fazendo? Será que não é uma coisa em você, que você está dando lugar para o diabo agir na sua vida? Ou é uma ação, como eu disse, direta do demônio? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada em Efésios. Deixa marcado Romanos, que eu vou voltar para cá. Efésios capítulo 4, versículo 26. Eu nunca tinha entendido esse versículo tão bem como eu entendi ontem à noite. E é que eu veio, ó, que é um versículo conhecido, quer ver? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim, ó: sobre a vossa ira.
Você vê que não está falando a ira de Deus e nem do diabo, está falando a ira de quem? Sua. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Qual que é o próximo versículo? Não deis lugar. Você vê que tem coisas que eu faço que vão dar lugar para o diabo. Você vê que é coisas minhas, é coisa sua, que vai dar lugar para o diabo. Ou seja, se eu não tiver essas coisas, se eu não tiver elas, o diabo não vai ter espaço. Eu estava até falando ontem com meu filho, eu estava meditando essa palavra, ele estava sentado assim no sofá, e eu comentei com ele e falei, ele é um menino de 6 anos, meu filho tem 6 anos. Vem cá, Felipe, deixa eu mostrar ele para o pessoal, quem sabe o pessoal em casa nunca te viu. Sobe rapidinho, vem, sobe aqui. Pode pisar em cima da foto, não tem problema não, que não é pecado nem nada. Isso é um ato de fé. Olha, esse aqui é o Felipe, 6 anos de idade. E ontem o pastor Mike estava pregando não, estava meditando essa mensagem, e eu falei assim, Felipe, vamos dizer que tem uma tomada lá e a tomada está aberta. Falando para ele ontem, a tomada está aberta, está até dando curto-circuito. Aí eu vou lá, sei que vai me dar choque, sei que eu vou me machucar, eu vou lá e meto a mão e começo a tomar um choque. Aí eu consigo tirar a mão. Quando eu tiro a mão, eu digo assim, ó, tá amarrado o demônio, me deu um choque. Foi o demônio que te deu o choque? Não, o que foi? Foi você que foi lá e colocou a mão, não é verdade? Então não dá para culpar o diabo de coisas que eu faço. Vai lá, Felipe. Dá para culpar o diabo? Mas a gente está metendo a mão na tomada e está dizendo, demônio me deu um choque. Ô diabo desgraçado. Será que foi o diabo? Ou será que foi coisa que você fez? Porque a gente começa, e é muito mais fácil, você vai ver ao longo da pregação hoje, é muito mais fácil eu atribuir ao demônio o que está me acontecendo, do que eu reconhecer que a culpa é minha daquilo ali. É muito mais fácil eu chegar na igreja e dar um grito e dizer, demônio, sai em nome de Jesus. É mais fácil do que você largar um erro, largar um pecado, largar alguma coisa errada. Está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então você vê, será que é uma ação do diabo que está me acontecendo? Ou é uma atitude incorreta, equivocada da minha parte? Se você for abrir, por exemplo, a sua Bíblia Sagrada, em Tiago capítulo 1, versículo 14. Vai abrindo, Tiago capítulo 1, versículo 14. Sabe de quem que eu me lembro também na Bíblia Sagrada sobre essa questão? O Jonas. Lembra do Jonas na Bíblia? O Jonas veio a tempestade e tal. Mas por que veio aquela tempestade? Porque ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele foi rebelde, não obedeceu a Deus, ele foi pegar um caminho contrário, e o que acontece? Vem aquela tempestade, e o pessoal tentou remar contra a tempestade, o pessoal tentou se esforçar, o pessoal tentou se dedicar, diz que a tempestade se engrossava cada vez mais. Quando o Jonas é jogado para fora do navio, diz que acaba tudo. Então será que o que está me acontecendo, será que é um ataque do diabo, ou sou eu que estou fazendo aquilo ali acontecer? Porque o apóstolo Paulo falou, e você viu hoje na Bíblia, ele falou claramente, o problema está em mim, a situação está em mim, aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu tenho que fazer eu não consigo fazer. Eu tenho desejo, eu até tenho a vontade, o querer está em mim, mas quando eu vejo, eu ponho a mão na cabeça e digo, caramba, já falei, caramba, já fiz. É uma coisa que me toma. Olha só o que diz em Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado ou enganado, vamos ler comigo agora, pela sua própria concupiscência. Própria. Você vê, o diabo, ele precisa que a pessoa tenha a parcela de culpa dela. Você vê que o diabo, ele vai observar, ele vai tentar a pessoa quando ele é atraído. O diabo é atraído por isso. É tentado quando atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Lembra que o pastor Mike falou agora há pouco? É a sua ira que dá lugar ao diabo. Você vê aqui que tem o nosso próprio desejo vai fazer o demônio vir tentar a gente. Se você lembra na Bíblia Sagrada, a Eva, por exemplo, lembra que a Eva e o Adão estavam lá ao redor da árvore da ciência do bem e do mal. O que eles estavam fazendo lá? O que Adão e Eva estavam fazendo lá? Eles não tinham que estar lá. E depois que a Eva pecou e o Adão pecaram, você lembra em Gênesis 3, no versículo 13, o que diz? Deus foi falar com a Eva, e Deus falou o seguinte, ó: e disse o Senhor Deus à mulher, e disse: por que fizeste isto? E disse a mulher, leia para mim o que a mulher disse: a serpente me enganou e eu? Ela reconheceu que ela tinha errado? Não atribuiu ao diabo, foi o demônio.
Uma vez teve um pastor que falou isso. Ai, pastor, diabo desgraçado me enganou. Falei, mas tu não quis. Eu quis também. Tá, beleza. Aí você tá certo. O diabo te enganou, mas você quis aquilo ali também. Então é isso que o apóstolo Paulo está explicando para a gente, que o primeiro inimigo antes do diabo sou eu. Eu sou meu próprio inimigo antes de vencer o demônio. Eu quero vencer o diabo, mas eu não consigo vencer a mim mesmo. Eu deixo a carne me dominar, eu deixo os meus desejos me dominarem, eu deixo as minhas vontades, as minhas concupiscências, sabe, me levarem. E depois, como eu disse e repito, eu quero ser aquela pessoa que eu quero vencer a situação. Aí, o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer? 1 Coríntios 11, 28. Quem está gostando, dá um glória aí. Vai lá, 1 Coríntios 11, 28. É uma palavra aqui que fala sobre a Santa Ceia, mas serve para tudo. Você sabe outra coisa que de vez em quando tem impressão? Que a gente vem para a igreja e expulsa o demônio. Sai, demônio! Com as nossas palavras. Eu saio da igreja e eu digo, vem, demônio! Com as minhas atitudes. Então na igreja eu expulso o demônio em nome de Jesus. Só que daqui a pouco, quando você vai viver no teu dia a dia, você traz o demônio de volta através daquilo que você faz. Então você aqui na igreja manda embora e depois você traz ele de volta. Olha só o que diz agora 1 Coríntios 11, 28. O que eu e você a gente tem que fazer? Examine-se, pois, o homem. Isso, você vê que está falando que eu não tenho que examinar a vida dos outros, não tenho que examinar nada, eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu tenho que começar a me analisar, eu tenho que começar a me examinar. Será que não sou eu que estou providenciando essas coisas? Será que sou eu que não estou promovendo tudo isso? Será que é uma ação direta do diabo na minha vida? Será que é o demônio que está me atacando? Ou será que são umas coisinhas que eu estou fazendo? Será que não sou eu que estou metendo a mão na tomada e dizendo que o diabo está me dando choque? O que é isso que eu estou fazendo? Examine-se, pois, a si mesmo. Você sabe que se você continuar nesse texto agora, diz assim no versículo 31. Olha o 31, que poderoso. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, então se você se julgar a você mesmo, não seríamos, o que diz a Bíblia Sagrada? Julgados. Muitas vezes eu e você a gente está sendo julgado porque a gente não se julga. E no próximo versículo fala mais ainda, o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, se eu não me examinar, e se eu não encontrar aquilo que está me vencendo, a mim mesmo, se eu não encontrar isso, eu vou ser condenado. E como é que eu vou vencer o demônio se eu não estou me vencendo? Como é que eu vou dizer, diabo, vai embora em nome de Jesus, se eu não venci a mim mesmo? Se eu estou fazendo coisas. Uma vez até escutei um pastor falando um negócio de brincadeira, né? Ele falou assim, um pastor falou assim, ó, essa pessoa não precisa nem o diabo. O diabo olha para ela e diz assim, ó, não, essa pessoa não precisa nem atacar. O jeito que essa pessoa vive, não precisa nem de diabo. Deus que não precisa de diabo. A pessoa por ela mesma, ela faz umas coisas que não tem cabimento. Então a pessoa não está conseguindo vencer a ela mesma, ela quer lutar. Então o apóstolo Paulo falou, ó, se examine, se julgue, comece a se analisar, olhe para você dentro de você mesmo, se não é você que está promovendo isso. Você sabe que no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 8, no versículo 7, fala uma história interessante. É a história do buraquinho na parede. Você conhece a história do buraquinho na parede ou não? Quem conhece a história do buraquinho na parede? Você não conhece? Está aqui na Bíblia, ó. Olha a história do buraquinho na parede aí, Felipe, ó. E levou-me à porta do átrio. O átrio, pessoal, é a casa de Deus. O átrio é e hoje eu vou levar essa passagem aqui como se fosse a minha vida e a sua vida. Então Deus, ele te leva. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraquinho na parede. Você sabe que um buraquinho na parede é interessante, né? Um buraco na parede, se você passar rápido olhando, não é nada, não é verdade? Uma coisa insignificante, você vê até mesmo, muitas vezes parece que é um retoque mal feito, né? Você passa assim o olho rapidinho. Só que Deus, ele vai mostrando. Olha só o que diz agora. Próximo. E disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Vai lá, pega aquele buraquinho e vai abrindo aquele buraquinho agora. Você começa a cavar no buraquinho. Ele cavou. E a Bíblia diz assim, ó, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Opa!
Ele foi no buraquinho da parede, ele cavou e encontrou uma porta. Quando ele encontrou essa porta, olha só o que diz: e então me disse: entra e vê as malignas abominações que fazem aqui. Olha o versículo próximo: entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede daquela ao redor. Então olha só, de um buraquinho se tornou uma porta. A porta, ele entrou lá dentro e ficou tudo pintado, coisa assim que era fora da palavra. Eles se prostravam diante de animais. Então de vez em quando você olha para a pessoa, você percebe que tem alguma coisinha errada. Você percebe que tem uma coisinha. Olha para mim aqui, pessoal, mas é insignificantezinho. Daqui a pouco, se você começa a cavar aquilo ali, você vai encontrar uma porta. E depois daquela porta você vai encontrar um monte de coisa pintada fora da palavra dentro dela. E é isso que você tem que fazer. Vai cavocando, cafoca em você. Vai cavocando, até encontrar a porta. Depois que você vai encontrar a porta, você entra nessa sala que tem dentro de você, porque você é a casa de Deus. Você entra e começa a apagar tudo, apaga tudo aquilo que é do diabo. E se você conseguir fazer isso, você vai conseguir vencer o demônio de verdade. Aí você vai conseguir vencer as trevas. Então o que eu e você tem que fazer é se examinar a nós mesmos. Você precisa se julgar você mesmo, porque se você se julgar você mesmo, você vai vencer. Olha o que diz mais agora, se você for continuar aí no estudo, Romanos capítulo 7, lá onde a gente parou. Romanos capítulo 7, versículo 23 agora. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal? A gente está querendo vencer o diabo na carne. A gente está querendo vencer o demônio, ataques diretos das trevas, sem nós mesmos termos nos vencido. Olha só o que diz Romanos 7, 23, desculpa agora, né? O 18, você sabe que eu falei que o apóstolo Paulo falou que aquilo que ele queria fazer ele não fazia, e aquilo que não era para fazer ele acabava fazendo, né? Mas no 23 ele fala assim, ó: mas eu vejo, e você também tem que enxergar isso, e eu também, mas eu vejo que nos meus membros outra lei, lê comigo agora, outra lei que o quê? Não escutei. Que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha para o pastor Mike, ó. Eu entendo, mas não consigo, eu perco. O apóstolo Paulo falou assim: a outra lei que batalha. Então a minha maior luta não é com o diabo. A minha maior luta é comigo mesmo. O diabo, ele fica fichinha. O diabo fica café pequeno. O demônio, meu irmão, ele não vira nada quando você consegue vencer essa batalha aqui, ó. Mas eu vejo, ele disse, eu consigo enxergar. Eu vejo que nos meus membros outra lei batalha contra a lei do meu entendimento. E ele diz assim, ó, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Quando eu vejo, eu estou falando. Aquilo que é para mim fazer, eu não faço. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas é a Bíblia que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e o 17. Vamos lá, sobre isso aqui agora, essa batalha que a gente tem, essa luta que a gente tem dentro da gente. Quem já enfrentou batalhas ferrenhas com você mesmo? Luta. Você sabe que você tem que fazer aquilo, mas não consegue. Você sabe que você tem que parar aquele negócio, você não consegue parar. Você não vai para frente. Olha que forte agora, ó. Atenção todo mundo, hein, que agora vem aquela passagem que vai mudar a tua história. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E agora isso aqui que eu ia falar. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Parece que dentro de nós tem o Esaú e o Jacó lutando. É o Esaú e o Jacó, é a carne e o espírito. Sabe aquele negócio lutando dentro do nosso ventre? É aquela coisa que você conhece a Bíblia Sagrada. Você sabe o que a palavra de Deus diz. É como Jesus fala, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne, ela não quer orar. A sua carne não quer ler Bíblia. A sua carne não quer vir na igreja. A sua carne não quer. O Espírito, ele quer que você ore, que você jejue. O Espírito que está em você quer que você pregue, que você dê bom testemunho, que você seja santo. Mas a tua carne, ela quer coisa errada. Tua carne quer coisa errada. Tua carne quer... E a Bíblia diz que um luta contra o outro dentro da gente. Diga em voz alta comigo: antes de lutar com o diabo. Então essa luta acontece com a gente antes de enfrentar o diabo. Então o primeiro inimigo a ser vencido é isso.
Pastor, mas pelo amor de Deus, eu estou entendendo. Pastor Michael, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Aqui mesmo em Coríntios, mesmo o apóstolo Paulo fala isso. Nós estamos aqui em Gálatas. Se você for um pouquinho para frente aí, 1 Coríntios 9, 25. Eu já vou te explicar como é que você quer. Quem quer aprender a vencer então essa luta? Porque se você vencer essa, você vence o resto. Olha só o que diz agora 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Você sabe que você não pode ir para uma batalha sem você se abster de alguns alimentos. Você vai para uma prova. Eu lembro até hoje quando a gente jogava futebol, né? A gente ia competir. Quando a gente ia numa competição, você não podia comer qualquer coisa no dia do jogo. Depois do jogo, se nós ganhássemos ou perdêssemos, mas depois do jogo você podia comer de tudo. Mas antes do jogo a gente tinha que se abster. Abstinência, você sabe o que é, você deixar algumas coisas de lado. Então o apóstolo Paulo diz: aquele que vai entrar numa luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Quem já fez a dieta aqui? Levanta a mão. Quem já fez dieta? Não é bem fácil fazer? Fala para mim, é fácil? Não, é o quê? Mas por que é difícil? Porque você tem que deixar de lado coisas que você você gosta. Você gosta, você luta para não comer. Você luta. E ele fala assim, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Agora é forte, hein? Nós, porém, uma incorruptível. E aí ele fala um negócio. Aqui, palavras do apóstolo Paulo, hein? Pois assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como combatendo o ar. Eu não estou lutando contra o ar. Ele diz agora aqui, antes, põe na linguagem, olha o que ele fala. Eu trato o meu corpo duramente e obrigo ele a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem nessa luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Tem uma tradução que fala, sabe o quê? Que ele dava soco no seu próprio. Paulo, fica quieto, Paulo, para. Ele lutava contra ele mesmo. Porque se ele vencesse ele teria autoridade para vencer o diabo. Pensa, o diabo, ele vai perder para o espírito ou para a carne? Fala para mim, o diabo perde para o espírito ou para a carne? Para o espírito. Só que se você continuar carnal, se você e eu, se nós continuarmos carnais, como é que a gente vai repreender o demônio? Você repreende o diabo, ele não vai acontecer nada. Eu tenho que vencer e andar em espírito. Eu tenho que fazer que nem o apóstolo Paulo falou. Para mim entrar numa luta, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que subjugar minha carne. Eu tenho que deixar ela no lugar certo. Aí tem a história dos dois leões. O leão claro e o leão escuro. Você conhece essa história do leão claro e do escuro? Não? Não conhece a história do leão claro e do leão escuro? Era uma rixa que eles faziam lá de leões. E sempre tinha os leões escuros e os leões claros. E ele ia apostar, fazia aposta. Então quando a aposta ficava lá bem alta no leão claro, que tinha vários leões, a aposta estava bem alta. Aí ele colocava lá, sempre o leão escuro ganhava. Aí quando os leões escuros começavam a ser a aposta a mais alta naquela rinha, os leões brancos ganhavam. E nunca ninguém levava o dinheiro para casa. Sempre ficava o dinheiro com o dono da rinha de leões lá. Sempre. Se apostava no branco, o branco perdia. Se apostava no preto, o preto perdia. E o dinheiro ficava sempre com o cara lá. Aí um dia foram para cima dele. O que era? Que ninguém ganhava, o que era? Aí olha o que ele fazia. Quando todo mundo apostava no leão branco, ele tirava toda a comida do leão branco. Tirava toda a comida. E como é que o leão branco iria para entrar na arena de guerra lá? Como é que ele entrava? Fraco. Aí o leão preto ganhava. Aí o pessoal disse, então vamos apostar no leão preto. O que ele faz? Preto não, escuro, né? Ele tirava toda a comida do leão escuro, mais escuro. E o leão escuro, como é que ele ia para a batalha? Fraco, aí ele perdia. Aí o pessoal, vamos apostar no branco. Ele tirava. Ou seja, aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Se você alimentar mais o teu espírito vai vencer. Ou você alimenta mais a carne, você sai da igreja, hoje você vai fazer o quê? Você sai daqui da igreja, vou assistir novela, vou assistir filme, não lê Bíblia, não medita, não escuta louvor, entra no carro e coloca um sertanejão lá, né? O dia que eu fugi de casa, acabou. Não, mas tem gente que é assim, a pessoa gosta de alimentar a carne. A pessoa gosta de alimentar a carne, não faz jejum, não se quebranta, não ora, está sempre carnal. Aí a pessoa já não consegue vencer ela mesma. A pessoa não consegue vencer ela mesma. Se te pergunto, se aparecer o diabo e a pessoa já não vence ela, se aparecer o diabo ela vai vencer?
Não! Então, alimente o espírito. Venha assiduamente à igreja. Não se sinta chateado quando eu digo, vem a sexta. Ai, de novo sexta. Tem que vir domingo? Domingo também. Mas tá chovendo, eu não vou. Não, vem com chuva. Ai, meu Deus. Claro, irmão, tua carne não quer. E o diabo também é o menos interessado que você venha na igreja. O diabo não quer que você escute Bíblia. Porque se você começar a escutar a Bíblia, primeiro você vai vencer a você mesmo. E depois que você vencer a você mesmo, você vai dar uma ordem só e ele vai bater em retirada. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas, como eu te mostrei, Gálatas 5:17. Ele diz, né? Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então o apóstolo Paulo, voltando lá onde nós começamos hoje, para finalizar tudo. Quem gostou, dá um glória. Vamos vencer a gente mesmo, irmão? Venceu você, já era. Agora você tem que começar a tirar o alimento da carne, irmão. Você tem que começar a tirar o alimento. Você vai ter que tirar o alimento. Você vai ter que começar a alimentar mais o espírito. Só coisa. E quando eu falo carne, irmão, não estou falando de pecado nem nada. Estou falando de coisa assim durante o dia. A gente vai ficando meio bobão, meio bestão. Você nunca conheceu pessoa que era bem de Deus? A pessoa era bem de Deus, vinha na igreja, louvava, adorava a Deus. Aí depois de um tempo a pessoa parou de vir. Aí um dia você vai conversar com essa pessoa, você diz assim, ó, ô fulano, nunca mais te vi na igreja. A pessoa está lá fumando ou bebendo. Não quero saber desse negócio de igreja. Mas por que você parou de ir? Sei lá. Eu já sei. A pessoa foi tirando o alimento do espírito, e o espírito começou a ficar fraco. Aí o leão da carne começou a ganhar. Pronto, acabou tudo. É só você continuar alimentando a tua carne e deixar o espírito de lado. Dá uma folheada. Isso acontece com um pastor, acontece com um obreiro, acontece com um membro de igreja. Você não consegue de vez em quando entender como é que aquele cara está perdendo para ele e para o diabo. É isso. Parou de se alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus tem que comer. Olha só então o que o apóstolo Paulo diz para nós no versículo 18. Porque eu sei, e você tem que saber, eu sei, isto é em mim, a minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então quando eu vejo, eu estou errando. 23. Mas eu vejo que nos meus membros outra lei batalha, uma luta contra a lei do meu entendimento. Ou seja, eu sei que tem que fazer certo, mas não consigo. E ele fala agora, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele fala um negócio 24 que é forte. Irmão, isso aqui é assustador. Se o apóstolo Paulo falou isso aqui agora, é uma coisa de arrepiar a gente. Você sabe quem é que foi o apóstolo Paulo? O cara que deixou praticamente todo o Novo Testamento escrito. Atos dos Apóstolos, depois que passa o capítulo 9, é só apóstolo Paulo. Depois vem Romanos. Quem escreveu Romanos? Quem escreveu? Ele. Depois Coríntios e Coríntios. Quem escreveu? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filemão e Hebreus. Quem escreveu? Tudo ele. E sabe o que ele falou? Lê para mim o que ele falou aí. Miserável homem que eu sou. Se um cara desse falou isso, que vivia conectado com Deus, imagina a gente. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vem com a resposta, e você já sabe a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne a lei do pecado. Então o que ele quis dizer? Eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei o poder que Jesus liberou, mas a minha carne não quer saber disso. Então eu preciso lutar, irmãos, e vai ser uma luta até o último dia da tua vida. Até o último dia que você viver sobre a face da terra, você vai ser essa luta com você mesmo. E bate no peito: se eu vencer a mim mesmo, dá uns tapas na carne aí. Dá, irmão, dá, porque é ela que te destrói. E se você começar a vencer a tua carne e andar em espírito, quando o diabo aparecer, você dá uma coça nele. Mas se você continuar carnal, se você continuar carnalzão do jeito que você está, vivendo só pelas coisas da carne, quando o diabo aparece, ele te destrói. O diabo não respeita a carne, mas o diabo respeita o espírito. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. Diga obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé em nome do Cristo. Quem é que entendeu o recado?
Caramba, isso é pesado, hein, pastor? É. Você sabe que essa questão de fome é uma coisa séria. Você lembra lá aquele avião uma vez que caiu, não sei se foi nos Andes, onde é que foi, que tem uma história, que caiu um avião lá de pessoas que iam fazer uma inspeção, sei lá o que eles iam fazer, e o avião caiu lá nos Andes. E esse avião, quando caiu lá, eles ficaram lá longos dias parados lá, e eles começaram a comer uns os outros. Foi aonde isso que foi? Foi nos Andes mesmo, né? Aonde? Na divisa da Argentina com o Chile. Bom, o senhor sabe bem disso. O que aconteceu? Diz que as pessoas, eu não sei se eles chegaram a se matar entre eles, ou se eles foram morrendo e foram comendo, né? E eles foram comendo, então, os que ficavam. Comiam. Os que tinham preconceito morreram também e foram comidos. Tá, ó, escuta só isso aqui. Ó, imagina você sai de uma churrascaria, você comeu picanha, comeu lá maminha, comeu de tudo, e quando você sai na porta da churrascaria, te oferece um braço humano para você comer. Você comeria um braço humano? Tá fora, né? Mas se você ficasse lá nos Andes 10, 20 dias, 30, sei lá quantos dias eles ficaram, se aparecesse alguma coisa, você ia meter o dente e ia comer de qualquer jeito. Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Por que você está falando essas besteiras? Cuidado, porque quando você começa a passar fome espiritualmente, você fica louco. Pessoa que é de Deus começa a fazer coisa louca. Você diz, meu Deus, como é que aquele pastor lá está fazendo um negócio desse? Como é que aquela pessoa sempre na igreja, como é que uma pessoa está fazendo um negócio hediondo? Ai, cruz credo. É que quando você fica com fome, você fica doido. Quem já passou fome algum dia na vida? Você chega a revirar lixo. É capaz de você dar um tapinha no McDonald's, enfiar na boca e comer comida que outra pessoa já jogou no lixo. Como aconteceu com esses pessoal lá nos Andes, né? Divisa da Argentina com o Chile, como disse o irmão. Eles começaram a se comer entre eles. E aqueles que tinham preconceito, diziam assim, ó, ai, eu não vou comer, canso de vômito, eu não vou comer. Morreu e foi comido. Coisa brava. Irmão, se você não está se alimentando espiritualmente, você começa a ficar louco. Quem lembra do filho pródigo na Bíblia Sagrada? O que ele queria comer mesmo? Bolota de porco. É lavagem misturado com esterco do animal. Vômito. Você sabe que o porco come, e quando o sabugo tranca aqui dentro, o que ele faz, o porco? Ele vomita de novo e depois come, e depois e o filho pródigo olhou e fez assim, ó, vou comer. Quando você fica com fome espiritual, você fica louco. Pelo amor de Deus, me começa a vir frequente na igreja para alimentar o teu espírito. E depois que você vencer, irmão, você vence qualquer uma. É uma ordem que você dá para o demônio, ele vai embora. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Meu Deus, obrigado por essa mensagem. O Senhor falou, Deus, forte ao nosso coração. Esse povo que veio aqui hoje, nessa tarde, ele veio hoje entendendo essa mensagem. Eu preciso vencer o primeiro inimigo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que preciso vencer a minha carne, o meu eu, os meus jeitos, minhas vontades, meus desejos, sabendo que está fora da palavra. Muitas vezes são coisas que são mais fortes, mas por quê? Quem que eu estou alimentando? Muitas vezes eu não me alimento espiritualmente. E quando você começa a não se alimentar espiritualmente, você começa a comer qualquer coisa. Você fica com fome, você fica desesperado, começa a te bater uma loucura. E você tem que falar isso para Deus. Agora, Deus, me ajuda. Eu preciso me alimentar mais espiritualmente. Eu preciso estar com mais frequência na tua casa. Eu preciso, Deus, vir com mais assiduidade. Eu preciso ler mais a Bíblia em casa antes de dormir. Porque muitas vezes é mais fácil eu atribuir tudo ao diabo. É mais fácil eu vir para a igreja e gritar, sai demônio, do que eu ler uma Bíblia, do que eu orar, jejuar, me consagrar e até mudar. Muitas vezes eu quero uma mudança, mas não quero mudar. É mais fácil eu ficar gritando com o demônio. É mais fácil fazer que nem a Eva. A Eva chegou e disse, a Eva, né? A Eva disse, foi o diabo que me enganou, a serpente. Muitas vezes não é a serpente. Muitas vezes é você, a sua concupiscência, a sua atitude. É você, Jonas, que está trazendo essa tempestade.
Não é um ataque direto do diabo, é uma porta que foi aberta, é um lugar que foi dado. Paulo chegou a dizer ao ponto de falar: eu tenho que esmurrar minha carne, eu tenho que dar de vez em quando eu tenho que dar um soco na minha carne. Eu já conheci pessoas que falaram: pastor, eu estava de vez em quando com tanto desejo, eu orava, o negócio não mudava. Pastor, eu fui para debaixo do chuveiro, liguei um chuveiro frio, larguei água fria na minha cabeça, tomei um banho de água fria para ver se passava. É isso. A sua carne não quer vir na igreja, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer, a sua carne está olhando para o relógio agora dizendo assim: caramba, isso não vai acabar. A sua carne não quer a presença de Deus. É a Marta e a Maria dentro de você. A Marta é a nossa parte agitada, a Maria é a nossa parte espiritual. É o Jacó e o Esaú dentro da gente. O Jacó é contemplativo, é espiritual. O Esaú é da caça, é do campo. É esses dois que lutam dentro da gente. Levanta a mão para o céu e que vença o Jacó. Fala: que vença a Maria, que vença o Espírito. Isso. Vença você primeiro, meu irmão. Vença você primeiro, depois você vai vencer o diabo. Eu quero matar minha carne. Aleluia. Levante as mãos aos céus e declare: eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade, doce Espírito. Doce Espírito. Que a minha vida, que a minha seja a tua vida. Seja tu. Sim, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Muda a nossa natureza, Deus. Eu quero matar minha carne. Minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Aleluia. Que a minha vida seja a tua vida. Aleluia, Jesus. Seja a tua vida. Uma chance igual a essa. Erga as tuas mãos e declare: uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Cante. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, que gritar, eu gritarei. Cante. Se tiver que gritarei, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, chorarei. Eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, Jesus. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne. Minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito. Fazer tua vontade, doce Espírito. Doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Seja a tua vida. Jesus. Então, para nunca mais esquecer, levante as mãos ao céu e diga: Jesus, meu primeiro inimigo não é o diabo, sou eu mesmo. Depois que eu venci a luta da carne e do espírito, o espírito venceu, eu venço qualquer demônio. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Bem forte ao Senhor. Deus abençoe você que está em casa. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito